Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o Vale a Pena, nosso programa em que todas as semanas o canal do Observatório da TV faz homenagens a grandes nomes do nosso cenário artístico que ainda estão vivos para receber essa homenagem. Quero lembrar a vocês que nas segundas-feiras nós temos o In Memoriam, que é um programa dedicado apenas àqueles que já partiram, tá bom? Nesta semana, nossa atriz focalizada é um dos grandes nomes realmente da dramaturgia brasileira que em 2023 completou 90 anos de idade. Léia Garcia. Antes de falarmos sobre Léia Garcia e a sua vasta trajetória que vem desde a década de 50, eu peço a vocês, como peço sempre, que quem não for ainda inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, ative no sininho as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Assim que eles forem publicados, vocês recebem uma notificação, né? São avisados. Deixem o seu like, compartilhem os vídeos do Observatório da TV com outros noveleiros do meu Brasil Varonil e comentem, sugerindo temas para nós. Fábio homenageia Beltrano, TBT da TV pode ser da novela tal, do programa tal. Eu gosto muito de receber as sugestões de vocês e algumas delas nós até temos colocado em prática aqui, né? Já fizemos vídeos nos últimos meses a partir das sugestões de vocês. Muito obrigado sempre. Léia Garcia realmente se chama Léia Garcia. Léia Lucas Garcia de Aguiar. Como eu comentei no princípio do nosso encontro aqui, ela nasceu em 1933, está completando 90 anos, acabou de completar, né? 90 anos agora. Nasceu em 11 de março de 33, no Rio de Janeiro. Perdão. E os pais de Léia se chamavam Seu José e Dona Estela. Infelizmente, Dona Estela faleceu quando a Léia Garcia tinha 11 anos de idade apenas. E a partir disso ela foi viver com a sua avó. Já na adolescência, ali partindo para a idade adulta, surgiu na Léia Garcia, que sempre gostou muito de ler e de conhecer tudo quanto fosse possível, teve contato com a poesia, por exemplo, de Cruz e Souza, e a partir disso tomou consciência de certas coisas sobre a formação aqui do nosso Brasil, a nossa sociedade, o próprio preconceito de cor, enfim. E também de um outro escritor, que eu até escrevi o nome dele aqui para eu não errar, Langston Hughes, né? Ela começou a querer dedicar-se à literatura, à carreira de escritora. E por muito pouco não seguiu nessa carreira. Ela chegou a se preparar para prestar exames, enfim, na Faculdade de Filosofia do Rio de Janeiro, porque ela queria ser escritora, mas nesses fins da década de 40 para começo dos anos 50, ela conheceu um grande intelectual, um pensador da questão do negro, vamos dizer assim, né? Muito mal definindo, que é uma figura que merece sempre ser relembrada, discutida, analisada pelos estudantes, negros ou não. Abdias do Nascimento. Abdias do Nascimento apresentou Léia Garcia a alguns textos como tragédias gregas, né, da grande dramaturgia clássica, enfim, que alguma coisa, claro, ela já conhecia ou talvez já tivesse lido, mas enfim, ele a incentivou a ler as tragédias gregas e a partir disso refletir sobre elas, enfim, entender mais ainda por que elas eram grandes clássicos que sobrevivem ao tempo, né? E não tardou para que ele a convencesse a ingressar no seu projeto do Teatro Experimental do Negro, lá no Rio de Janeiro, no qual ela estreou como atriz em 1952, portanto já há 71 anos, né? Numa peça de autoria do próprio Abdias do Nascimento chamada Rapsódia Negra. Pouco depois, né, o Teatro Experimental do Negro estreou no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, em 1956, salvo erro da minha parte, com a peça de Vinícius de Moraes, Orfeu da Conceição, com Léia Garcia no papel da Serafina, né? E, aliás, no papel da Mira. E, junto com ela, estiveram Haroldo Costa, Ciro Monteiro e Zeni Pereira, entre outros. Pérola Negra também, enfim. Essa peça chamou a atenção de um cineasta europeu chamado Marcel Camus,
que filmou uma adaptação dela para cinema chamada Orfeu Negro. E nela sim, Léia Garcia não viveu a Serafina, não viveu a Mira, mas viveu a Serafina. Eu sempre inverto, né? Porque, como eu disse, é a mesma obra. Enfim. Já nessa época, com os seus primeiros trabalhos na televisão e também no cinema, Léia Garcia começou a atuar na televisão. Participou de espetáculos do Grande Teatro Tupi, lá na TV Tupi, Canal 6 do Rio de Janeiro, e em 1963 na TV Excelsior, na TV Tupi, minto, ela fez o projeto de dramaturgia intitulado Vendem-se Terrenos no Céu. Continuou fazendo teatro, enfim, e o cinema, como eu disse, apareceu cedo também na carreira de Léia Garcia. Em 1969, ela estava no elenco na TV Rio, da novela Os Acorrentados, de Jeanette Claire, no papel da irmã Serafina, o mesmo nome da personagem dela no filme do Marcel Camus. Acredita-se que seja uma coincidência, né? Mas enfim. Logo em seguida, ela voltaria a trabalhar com Jeanette Claire na TV Globo. Mas antes disso, na mesma TV Globo, Léia Garcia participou das novelas Assim na Terra como no Céu, no papel da Vespertina, entre 70 e 71, do Dias Gomes. Ela era uma empregada do personagem do Jardel Filho, o Renatão, e ele gostava de se bacanear e enganar os granfinos, falando que essa empregada dele era uma princesa de um reino africano, enfim, e ia com a empregada para as festas. E ela brilhava com a sua beleza, com o seu charme, enfim, e ele se divertia porque ali ninguém sabia que ela era empregada dele, né? Depois, a atriz esteve em Minha Doce Namorada, de Vicente Cesso, entre 1971 e 1972, e de 72 para 73 fez, com Jeanette Claire, Selva de Pedra, no papel de Elsa, a secretária particular de Fernanda, a grande vilã da história, que era o papel da Dina Sfat. Depois de Selva de Pedra, Léia Garcia participou entre 73 e 74 de Os Ossos do Barão, de Jorge Andrade, como a Marlene, salvo erro meu, era empregada da casa do Miguel e da Verônica, o Leonardo Vilar e a Maria Luísa Cartelli. E entre 74 e 75, primeiros dias de 75, mais uma novela de Jeanette Claire, que foi Fogo sobre Terra. Nessa novela, exibida às 8, como quase todas da Jeanette, né, Léia Garcia interpretou a Tiana, que era a segunda mulher do Zé Martins, papel do Gilberto Martinho, e, portanto, madrasta da Chica, que era a Dina Sfat, e da Brisa, a Sônia Braga. Em 1975 para 76, Léia Garcia foi a Duda, uma escrava apaixonada pelo Simão, também escravo, que era o Haroldo de Oliveira, e os dois perseguidos não podiam realizar plenamente o seu amor porque precisavam ficar fugindo da sanha de um homem muito malvado chamado João Bala, que era o Jaime Barcelos, um feitor, enfim, né? Um capitão do mato, aliás, na novela A Moreninha, escrita por Marcos Rey, baseada na obra de Joaquim Manuel de Macedo, não só no próprio romance A Moreninha, como também num outro livro intitulado Memórias da Rua do Ouvidor. E esse foi um dos trabalhos de Léia Garcia com o diretor Erval Rossano, que logo em seguida deu a ela aquele que talvez na televisão seja o seu papel mais lembrado. Na definição da própria atriz, é o cartão de visitas dela. A Rosa, a escrava, malvada, invejosa, capaz de tudo para prejudicar a escrava Isaura. Nessa novela do Gilberto Braga, com a Lucélia Santos no papel da escrava Isaura, né? Escrita a partir do romance do Bernardo Guimarães, exibida entre 1976 e 77 e que já correu o mundo, né? Escrava Isaura, durante muitos anos, foi apontada como a novela da TV Globo mais vendida. Hoje ela já perdeu essa marca, tem novelas que foram vendidas para mais países, como A Vida da Gente e Avenida Brasil, mas Escrava Isaura ainda está entre as campeãs, porque realmente foi uma coisa avassaladora o número de povos que assistiram a essa história. Vários deles mais de uma vez, inclusive. Depois, Léia Garcia participou de Marina, em 1980, uma outra direção do Erval Rossano, nessa novela que é do Wilson Aguiar Filho, e nessa história a atriz interpretou Leila, que não era uma empregada, nem era uma escrava, nem era uma mulher pobre, nem nada disso. Leila era uma professora de história, uma intelectual, que com a sua filha Lelena, que era interpretada pela Iris Nascimento,
passava por situações, claro, que evocavam, dentro dos limites permitidos até pela censura naquele momento, para o horário, que era de 6 da tarde, as questões que contextualizam e que às vezes até reforçam o racismo estrutural que existe aqui na nossa sociedade. É inegável isso, né? Antes disso, em 1978, também com direção de Erval Rossano, Léia Garcia interpretou na novela Maria Maria a Rita. Eu anotei aqui para não falar errado. A Rita, que trabalhava na casa de Maria do Zá, uma das Marias vividas pela Nívia Marília. Muito bem. Depois de Marina, Léia Garcia participou de... Aqui, exatamente. Participou de Bandidos da Falange, que foi gravada em 1982 e exibida no princípio de 83, no papel de Gladys. E participou também de algumas novelas na TV Manchete, nessa década de 80. Ela participou de Dona Beija, como a Flaviana, em 86, outra novela do Wilson Aguiar Filho, né? E esteve em Carmen, da Glória Pérez, em 87, interpretando a personagem... Aliás, minto, ela não esteve em Carmen, esteve em Helena, do Mário Prata, inspirada na obra de Machado de Assis, interpretando a Chica. Depois, numa volta às produções da TV Globo, com direção de Walter Avancini e texto também do Wilson Aguiar Filho, com o Joel Rufino dos Santos também escrevendo, né, e roteiro final do próprio Avancini. Ela foi aparecida na minissérie Abolição, que falava dos últimos dias do regime escravocrata aqui no Brasil até a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, que foi interpretada pela Teresa Raquel. Logo em seguida, Léia Garcia participou de Araponga, uma novela do Dias Gomes, do Lauro César Muniz e também do Ferreira Goulart, que foi exibida entre 1990 e 1991, num horário de 9h30 da noite. Era depois da novela das 8. Uma coisa parecida com o que, ao que consta, vai acontecer agora com Todas as Flores, que será exibida na sequência de Terra e Paixão, logo assim que acabar o capítulo de Terra e Paixão. Enfim. A personagem de Léia Garcia em Araponga era Mundica, a mulher do Zé das Couves, personagem do Milton Gonçalves. Esse personagem do Milton Gonçalves é muito importante e a família dele, claro, a Mundica e todos que se envolvem com ele, são muito impactados por uma verdadeira perseguição que se estabelece ao Zé das Couves, porque ele tem um grande... Isso é fantástico. Ele tem um grande potencial consigo, com seu organismo, algum mistério no Zé das Couves, que ele urina um combustível muito poderoso, a urinolina. E por causa disso, ele é alvo de grandes perseguições, enfim, que envolvem diversos interesses comerciais, claro, mas também políticos, enfim, porque a urinolina pode revolucionar o que a gente conhece da exploração de produção de energia, enfim. Isso é genial. Só mesmo juntando essas três figuras, né, Ferreira Goulart, Lauro César Muniz e Dias Gomes, para sair uma coisa dessa. E essa novela, logo mais, tomara que esteja no Globoplay. Ao longo dos anos 90, Léia Garcia também participou de Agosto, uma minissérie do Jorge Furtado e do Giba Assis Brasil, escrita a partir do romance do Rubem Fonseca, né? Nela, ela foi Dona Sebastiana, mãe da Arlete, que é a personagem da Letícia Sabatella, uma jovem que é apaixonada pelo comissário Matos, o José Maier, embora seja bancada por um homem muito rico, que a tem como um troféu e um bibelô ao mesmo tempo, o Magalhães, que é o Hugo Carvana. Foi Natália em A Viagem, novela da Ivani Ribeiro, na sua segunda versão de 1994, e aí tem uma curiosidade, que é o fato de que até certa altura da novela, quase não havia negros no elenco, e os que havia interpretavam personagens bastante pequenos, subalternos, de empregados, enfim. E especialmente no Céu, ou em Nosso Lar, né? Quando alguns personagens começam a morrer e vão para lá, no Céu não havia negros, né? Então, isso gerou uma reclamação, né? Embora nos anos 90 não houvesse o grande espaço para as discussões de preconceito, de racismo, de representatividade, enfim, como há hoje, né? Mas já havia alguma. Então, as entidades de defesa do negro, vamos chamar assim, reclamaram e com razão. Então, no Céu apareceram pelo menos 2 personagens negros que eram irmãos, inclusive. A Natália, que era a Léia que fazia, e o Paulinho, o Antônio Pompeu, já falecido. Depois, ainda dos anos 90, Léia Garcia interpretou uma personagem
que é uma das mais conhecidas da carreira dela para os telespectadores mais jovens. E talvez seja a minha preferida, de todas que eu pude ver ela fazendo, além da Rosa, que é a Dona Cida, em Anjo Mal, uma novela do Cassiano Gabos Mendes, que nessa ocasião, entre 97 e 98, ganhou uma atualização da Maria Adelaide Amaral. Dona Cida, ela era costureira, né? Ela vivia no bairro pobre da história e havia criado uma menina chamada Vivian, que era a Thaís Araújo. Mas a Dona Cida também era mãe de uma mulher que havia se casado com um homem muito rico e tinha que esconder a sua origem, né? A Teresa, que era a Luísa Brunet. E logo, Dona Cida era avó de uma peste da história, que era a Paula, a Alessandra Negrini, né? E através dessas personagens, a Dona Cida e a Vivian, era explorada a questão do racismo, né? E a novela, com o potencial que tem, ela pode e deve realmente explorar essa questão. Mas, ao mesmo tempo, também há histórias como, por exemplo, Amor Perfeito, em que existe uma normalidade, por assim dizer, e o problema do racismo não é um problema, né? Eu acho que depende da maneira de contar a história, há espaço para as duas. Só que temos sim que discutir, é uma ferida da sociedade brasileira e ela tem que ser abordada para que as próximas gerações não reproduzam esse comportamento na intensidade que tem acontecido em séculos, né? Muito bem. Depois, Léa Garcia participou entre 2001 e 2002, já para 2002 inclusive, né? Da novela O Clone, da Glória Pérez. Ela entrou pelo meio da novela vivendo Dona Lola, tia da Deusa, que era a Adriana Lessa. O que aconteceu foi que, inicialmente, a Deusa tinha só a sua mãe, que era a Dona Mocinha, interpretada por outra grande atriz, que é a Ruth de Souza, já falecida. Mas a Ruth de Souza, na época, adoeceu e precisou se afastar temporariamente da novela, quem sabe até não pudesse voltar até a novela acabar, enfim, né? Então, para suprir essa figura da mãe, enfim, surgiu a tia Lola, que era a Léa Garcia. Mas a Ruth de Souza, felizmente, em poucas semanas voltou às gravações e aí ficaram as duas personagens. A Dona Mocinha voltou, mas a tia Lola não deixou a história. No decorrer dos anos 2000, Léa Garcia, conciliando sempre a sua atuação na televisão com cinema e teatro, Léa Garcia participou de novelas na Record TV, ou na TV Record, como queira. Ela foi a Dadá em Cidadão Brasileiro, do Lauro César Muniz, em 2006. Essa personagem era uma empregada, mas era mais do que uma empregada, né? Era um anjo da guarda, praticamente, da família dos Sales Jordão, que eram o Atílio, o Floriano Peixoto, o Júlio, o Cécio de Rei, a mãe dele, Dona Joana, Cleidiácones, né? A Luísa, Paloma Duarte, enfim. E também esteve em Luz do Sol, como a Bá, ou a Edith, que era o nome dela, né? Novela da Ana Maria Moretson, um pouco depois, ali em 2007. Nos últimos anos, a Léa Garcia tem feito bastante coisa, mas geralmente projetos mais curtos, como séries ou minisséries, enfim, aparições em episódios pontuais de algumas séries. Por quê? Ela já tem uma idade avançada, né? Mas que bom que chega até aqui, ainda tem muito mais para viver pela frente e está atuando, está lúcida, né? Com saúde. E aos 90 anos, ela tem sido muito requisitada para dar entrevistas, enfim, e ela já declarou que agora, aos 90 anos, parece que o auge da carreira dela chegou, porque está sendo muito festejada, muito lembrada, e aqui estamos nós para lembrar e festejar também a Léa Garcia uma vez mais, porque ela merece, e ela é muito mais que a escrava Rosa, gostaria de deixar registrado isso, né? E, nesses últimos anos, Léa Garcia participou, por exemplo, de produções como Mr. Brau, com o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo, né, esse projeto da Adriana Falcão, do Jorge Furtado, na TV Globo. Participou também de Sol Nascente, de Eta Mundo Bom só no comecinho, né, uma participação muito especial. Assédio, Sob Pressão, Independências, com direção do Luiz Fernando Carvalho, Carcereiros e Arcanjo Renegado. Arcanjo Renegado, ela vai de uma temporada para outra, inclusive, né? Primeiro é uma dona de pensão, depois ela vai para o Rio de Janeiro, se integra de novo aos personagens. É muito interessante acompanhar o trabalho dos veteranos, porque
nós nunca deixamos de nos surpreender com o seu talento, com a sua garra, com a sua capacidade de trabalho e de nos emocionar. Por mais que os vejamos muito e a nossa vida inteira, e a Léa Garcia, sem dúvida, é um caso desse, assim como a Laura Cardoso, assim como era a Ruth de Souza, né? Assim como é a Natália Timber, como até recentemente tivemos também Chica Xavier, que se viva estivesse, já estaria aí com 90, 91 anos também, né? Contemporânea da Léa. Então, é muito bom poder saudar em vida profissionais como esses. Além de muitos papéis na televisão, como eu disse, Léa Garcia sempre fez bastante teatro e bastante cinema. Entre os trabalhos da tela grande da carreira da atriz, que são muitos, dezenas, né? Nós podemos destacar Ganga Zumba, Compasso de Espera, Quilombo, Orfeu, uma nova adaptação baseada naquela peça do Vinícius, né? Com Tony Garrido, Murilo Benício, Patrícia França, Zezé Mota, enfim. Viva Sapato, do meu amigo Luiz Carlos Lacerda, um abraço para você, o nosso bigode. As Filhas do Vento, do Joel Zito Araújo, uma pessoa que também, se você não leu, eu recomendo que leia o livro que ele escreveu e que veja o documentário que ele fez, A Negação do Brasil, sobre o negro na telenovela brasileira. Léa está lá com a sua fala muito importante sobre esse assunto. O Maior Amor do Mundo, Billy Pig, Boca de Ouro, O Pai da Rita e Um Dia com Jerusa, que é um longa-metragem originado de um curta chamado Um Dia de Jerusa. A Jerusa é a Léa Garcia. No teatro, nós temos, entre muitos trabalhos, O Imperador Jones, Perdoa-me por me traíres, Flicts, Piaf, Anjo Negro, As Pequenas Raposas e A Vida Não é Justa. O Vale a Pena, aqui posso falar por mim, pelos meus amigos aqui do Observatório da TV, se orgulha de poder fazer essa homenagem aqui a Léa Garcia, que caso assista, eu espero que goste. Você que é admirador dela, também espero que goste. Não dá para falar tudo, infelizmente, o nosso tempo é curto. Também tem Suave Veneno, O Campeão, Suave Veneno, que ela fazia a tia da Clarice, né? Que era a Patrícia França. Enfim, mas vale a pena, como diz o nome do nosso programa, homenagear, sempre que possível, ainda em vida, os nomes que construíram a nossa dramaturgia e a nossa teledramaturgia. Léa Garcia, sem dúvida, é um deles. Semana que vem, estamos de volta com o nosso Vale a Pena, homenageando mais um grande nome. Um abraço a você, obrigado pela audiência.